Programas de compliance e o efeito borboleta. O governante diz que corrupção em Angola é um fenômeno complexo. O que acaba com a economia é a corrupção e não a sua investigação, no iComply News de hoje. O que o chamado efeito borboleta ou o fato de pequenos atos num sistema complexo poderem produzir grandes efeitos tem a ver com compliance. O responsável pelo compliance no Brasil da CVS, Alexandre Serpa, explica que as questões e discussões ligadas ao compliance são por essencial complexas, pois frequentemente uma ação pode não ter o efeito esperado. Por exemplo, um colaborador pergunta ao Compliance Officer se pode oferecer um presente a um funcionário público e espera receber uma resposta direta, sim ou não. Entretanto, o responsável pelo compliance responde com uma série de perguntas, como por exemplo, qual o presente? O funcionário público ou a repartição em que trabalha tem o poder de decisão em algum negócio de interesse da empresa? O código de ética ao qual o funcionário está sujeito permite tal oferta? Entre outras perguntas. Nesse cenário complexo, no qual pequenos detalhes podem fazer toda a diferença, o autor defende que, ao invés de ter que cada vez responder com várias perguntas, o ideal seria educar os colaboradores para que possam, sozinhos, entender como o processo de tomada de decisão de um Compliance Officer funciona. Isso facilitará o trabalho do Compliance Officer e criará um ambiente mais seguro. Francisco Manuel de Queiroz, ministro angolano da Geologia e das Minas, afirmou durante o Fórum de Comércio e Investimento Reino Unido-Angola que a corrupção em seu país é um fenômeno complexo e que por vezes é tratado de modo superficial. Sobre o combate à corrupção no próximo governo angolano, o ministro respondeu que é algo que tem que ser combatido como se combatem os comportamentos, porém trata-se de um trabalho de longo prazo. O ministro se referiu às eleições de agosto de 2017, que colocarão um fim aos 38 anos de presidência de José Eduardo dos Santos e que serão uma oportunidade para se avançar no combate à corrupção. Em artigo publicado no Estadão, o procurador da República Diego Castor de Matos aborda a relação entre corrupção e economia. Reconhece que, num primeiro momento, a descoberta de esquemas criminosos de grande amplitude podem gerar uma crise econômica. No entanto, a longo prazo, a corrupção provoca um dano imensurável à economia. A corrupção viola o princípio da livre concorrência, o que afeta o preço dos produtos no mercado, concentra a riqueza nas mãos de poucos, impede a entrada de novos players no mercado e cria despesas desnecessárias ao Estado. O procurador, ao defender o combate à corrupção apesar dos danos imediatos à economia do país, cita o juiz Moro, para quem não se pode acusar a polícia de homicídio por ter encontrado o cadáver. O que achou da sugestão de fazer com que todos na empresa pensem como um Compliance Officer? Essa seria a verdadeira cultura do compliance integrada ao cotidiano de uma empresa e, parece-me, não há melhor maneira de mitigar riscos de desvios de conformidade do que tentar criar essa cultura. O que achou do fato de um ministro de Estado reconhecer que há corrupção em seu país? Não seria o indício de, pelo menos, um enfrentamento da questão? Concorda que a investigação não pode ser responsável pelo dano que o objeto investigado causou? Deixem aí seus comentários, não se esqueçam de curtir esse vídeo e assinar o canal. Se achar que alguma notícia merece destaque ou se quiser ver algum tema tratado com maior profundidade, mande sua sugestão para news@icomply.com.br. Por hoje é só, um abraço e até a próxima edição do iComply News. E lembre-se sempre de realizar a sua autoanálise. Você está em conformidade? iComply, aprimorando pessoas, fortalecendo empresas.